Então, queridos, quero pedir então para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, porque hoje nós vamos começar a série Feliz é. Ensinamento de Jesus para as nossas vidas, no famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Jesus chama as multidões e começa a dar alguns ensinamentos que são considerados fundamentos pilares do cristianismo. É um resumo do que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus, então, chama esses discípulos e começa a ensinar assim, Mateus 5, do 1 em diante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados. Eu paro aqui. Então ele começa o ensinamento. Bem-aventurado significa ser feliz completamente. Ser bem-aventurado significa ser uma pessoa que é plenamente satisfeita em todas as áreas. Por isso que o tema dessa série é Feliz é, porque nós vamos aprender de Jesus como ser feliz. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, Senhor, se essa tua palavra não for absorvida por meio da ação do teu Espírito, ela ficaria apenas como um aprendizado, um conhecimento mental. Mas nós queremos crescer espiritualmente, queremos nos parecer contigo e queremos que essa palavra venha entrar em nossos corações, entrar no nosso espírito, na nossa alma e nos levando a viver exatamente o que essa tua palavra diz. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então Jesus começa esse ensino precioso ensinando para cada um de nós como nós podemos ser felizes. E ele então diz no versículo 3 que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E ele diz no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E hoje nós vamos ficar por aqui. Porque eu quero ter acesso ao reino dos céus, eu quero estar mergulhado no reino dos céus aqui na terra. Porque o tempo verbal aqui que Jesus está falando, deles é o reino dos céus. Não é será, não é futuro, é agora. O reino dos céus já começa a se manifestar na nossa vida, na vida daquelas pessoas que compreendem o que Jesus está ensinando. Então nós precisamos compreender o que ele está nos ensinando. Mas vamos aqui ressaltar esse resultado maravilhoso que eu e você queremos. Porque uma pessoa que está vivendo já o reino dos céus agora é uma pessoa completamente feliz. É uma pessoa que aprende a viver num nível de felicidade. Uma pessoa que aprende a viver num nível de satisfação. E tem alguns atalhos que nós vamos aprender aqui nessa noite. Uma pessoa que é como aqueles que choram, como ele diz no versículo 4, é uma pessoa que será consolada. É uma pessoa que atrai a presença de Deus. É uma pessoa que nas suas dificuldades, é uma pessoa que nas suas guerras, é uma pessoa que nas suas dores, nos seus problemas, nas suas dúvidas ou inquietações, são pessoas que atraem a presença de Deus.
e são consoladas por Ele. Pessoas que, de alguma forma, chamam a atenção de Deus e atraem a intervenção poderosa daquele que é todo-poderoso. Então, entendendo isso, sabendo que existe uma forma de ser feliz e que dentro desses aspectos de felicidade, nessa noite de hoje nós vamos focar nessas duas condições: os pobres em espírito e os que choram, para podermos entender isso de uma forma mais clara, possamos trazer para a nossa vida e vivermos o reino dos céus aqui já, experimentando aquilo que o Rei dos Reis tem para nós e atraindo a sua presença que nos consola, que nos guia, que nos cura, que nos liberta, que nos leva àquela condição que Ele projetou e planeja para mim e para você. E aí, então, confesso para você que eu, ao ler essa palavra, eu, por ser uma pessoa de personalidade sanguínea, sanguínea ao quadrado, eu, no começo da minha conversão, eu tive dificuldade em entender isso aqui. Porque a pessoa, normalmente os sanguíneos, diferentemente dos mais melancólicos, não gosta de coisa ruim. Sabe aquela pessoa que só vê a coisa boa, procura ver a coisa boa, não gosta nem de ter, ficar chorando, me lamentando, não vamos ficar chorando leite derramado, não, vamos chutar o pau da barraca e vamos para frente, sabe? Alguns aqui talvez são assim, outros não, e tá tudo certo. Estou falando da minha dificuldade, porque quando eu vi aqui, primeiramente, pobres em espírito, o que é isso, Jesus? Como assim, pobre em espírito? E quando vejo os que choram, não estou afim de ficar chorando, não. Eu tenho um problema? Vamos embora, vamos para frente. Vou ficar aí me lamentando. Eu não. Aí eu comecei a tentar entender o que Jesus está falando. Então vamos lá. Pobres em espírito. A palavra no original, no grego, significa pítocos, né? Significa necessitado. Significa desamparado, impotente, incapaz de se defender. Uma pessoa pobre em pneuma, pobre em espírito, pítocos em pneuma é uma pessoa que se entende como uma pessoa necessitada em espírito. Opa, já começou a ampliar o entendimento. Sim ou não? Porque eu antigamente olhava assim, lá no comecinho, olhava pobre em espírito. Poxa, parece que me soa no português uma coisa meio estranha, né? Uma pessoa meio com escassez, uma pessoa, sei lá, uma coisa meio estranha. Eu não conseguia compreender. Porém, quanto mais a gente vai mergulhando nas escrituras, nós vamos entendendo o coração de Jesus, o que ele quer nos ensinar. Nós vamos então percebendo que uma pessoa necessitada no espírito é uma pessoa diferente. Pobre, diferente do pobre materialmente, porque a palavra pobre materialmente significa, no grego, pines, que significa a pessoa que tem escassez, mas consegue se autodefender. Dá para correr atrás do teu prejuízo, porque no sentido material, como é que funciona? Se a gente está sem dinheiro, o que a gente faz? O que você faz? Você vai trabalhar, você corre atrás, certo? Então, existem N possibilidades, ainda mais na região maravilhosa que nós moramos, no melhor estado do Brasil para se morar, cheio de oportunidades. Então, aqui na região, só é pobre materialmente quem não pode trabalhar, não consegue mesmo por alguma situação de família, né, ou mesmo de saúde, né, ou não quer trabalhar, né? Mas todo mundo que tem condições de trabalhar e quer trabalhar, realmente na nossa região, sai de uma condição de pobreza material. Mas não é essa pobreza que Jesus está falando, pobreza material. É uma necessidade em espírito. Até porque Jesus veio para as pessoas que se percebem necessitadas em espírito. É exatamente o que ele fala lá em Marcos capítulo 2, no versículo 17, quando as pessoas começaram a
reclamar dele, falar dele. Pô, você está no meio dos pecadores, está no meio dos publicanos e tal. Começaram a criticar Jesus, porque ele andava no meio daquelas pessoas que eram tidas como escória da sociedade. E aí então Jesus fala, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E eu pergunto para você, existe alguém aqui na face da terra que é completamente curado na sua alma, no seu espírito? Não existe. Então o que Jesus aqui estava falando? Porque se não existiam e não existem pessoas que não precisam de Deus, todo mundo precisa. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Exatamente, ele estava dizendo que aquelas pessoas que se veem como eu não preciso de médico, eu não preciso de Deus, salvação para quê? Para essas pessoas, Jesus não veio. Agora, para aqueles que se veem como necessitados, aqueles que se veem como que precisam, aqueles que sabem que necessitam de salvação, para esse Jesus veio. Ele não veio chamar o justo. Como assim justo? Quem é que é justo nessa terra? A pessoa só pode ser justificada por Jesus, só pode ser justificada por Deus. Então, de quem que Jesus estava falando? Pessoas que se achavam justas, que achavam que estava bem. Hoje em dia, seria aquela pessoa assim, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, então eu estou muito melhor do que um monte de cara, de gente aí que está nas igrejas e procura lá e faz um monte de besteira. É uma pessoa que se vê como justa, se vê melhor do que as outras pessoas. Talvez você é ou foi assim, e eu fui um desses. E aí, como é que fica? Pessoas com esse coração não acessam o reino de Deus. Pessoas com esse coração não são consoladas por Deus, não atraem a presença de Deus. Andam na sua própria justiça. Isso eu estou falando até de cristão, gente. Tem muito cristão que se acha justo, está num ponto que está muito bom. E aí se acha melhor do que aquele que está chegando há pouco tempo, está começando uma caminhada com o Senhor. Essas pessoas não são necessitadas em espírito. Essas pessoas não são como os que choram. A palavra, os que choram, essa palavra no grego significa penteo, que significa prantear. Lamentar por si mesmo ou por alguém. Uma pessoa que tem um coração sensível, vamos usar então essas duas palavras para poder contextualizar para o nosso tempo. Então aqui nós estamos falando de dois tipos de pessoas que Jesus falou. Pessoas que são necessitadas em espírito e pessoas que têm um coração sensível. Pessoas que são necessitadas em espírito têm um acesso ao reino dos céus. Não se veem como justas, se veem como quem precisa do toque do Espírito de Deus. Se veem como que precisam de Jesus. Se veem como pessoas que anseiam por essa presença. Pessoas que na sua vida vivem essa dinâmica e a sua vida mostra isso. O seu pensar, o seu agir, o seu falar, aquilo em que investe o seu tempo e o seu dinheiro, porque a gente só investe nosso tempo, nosso dinheiro nas coisas que são importantes para nós. A sua agenda vai mostrar, seu coração vai mostrar, onde você investe teu tempo, teu dinheiro vai mostrar, onde você investe a tua energia, as tuas habilidades vai mostrar. Vai mostrar o que está no teu coração. Vai mostrar se você é uma pessoa necessitada em espírito. Vai mostrar se você cada vez mais cresce no anseio de ter a presença de Deus na sua vida. Pessoas que buscam isso, as suas vidas falam automaticamente. E os resultados do reino dos céus se manifestam em suas vidas. Não andam como justas para esse mundo, mas andam como necessitadas das coisas de Deus, necessitados em espírito. Pessoas que são necessitadas em espírito se contrapõem a pessoas que são necessitadas das coisas externas.
é como um espectro. Eu vou pegar um negócio aqui para você poder entender melhor. Aqui é um extremo. E aqui está um outro extremo. Aqui está o extremo das pessoas que são necessitadas das coisas externas em extremo. Pessoas que só vivem buscando a sua necessidade. Pessoas que só vivem ali querendo ter o seu bel prazer, a sua satisfação atendida. Pessoas que vivem ali preocupadas com as contas para pagar. Pessoas que estão ali passando por cima de tantas e tantas coisas, porque as necessidades materiais e emocionais estão à frente daquilo que é o principal, que é a presença de Deus. Pessoas que muitas vezes são machucadas, passam por traumas e problemas, então tem armaduras e blindagens que são construídas no seu coração. Então ela começa a se defender, começa aqui a agir, sempre buscando ser suprida naquela área, mas a sua vida tem bloqueios, tem, como diz a palavra de Deus, fortalezas. Mas essas pessoas vivem aqui nessa rota, buscando as coisas externas. E num outro lado desse espectro, num outro extremo, estão os necessitados em espírito. Pessoas que realmente colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Pessoas que anseiam por Deus. Por quê? Porque ao encontrarem em Jesus, ao entregarem suas vidas para Ele, elas começam então a compreender que a vida é muito mais do que isso. Começam a entender que são pessoas espirituais, são filhos de Deus. Então convergem, isso é conversão. Conversão não é virar para uma religião. Conversão é mudar o rumo da sua vida. Então convergem a sua vida em direção a Cristo. E quanto mais a gente conhece a Cristo, mais somos cheios do Espírito Santo, mais nós descobrimos que nele está a fonte da vida. Que na presença do Espírito Santo está tudo. Então nós vamos numa jornada avançando, caminhando em direção a essa condição de necessitado em espírito. Pessoas que renunciam suas próprias vidas, pessoas que amam a Deus e se entregam completamente para Ele, pessoas que falam para Deus: Senhor, tudo que está na minha vida é teu, eu sou teu. Eu quero crescer em ti, Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu sei que tudo está no Senhor. Sabe o que acontece com pessoas que são completamente direcionadas à presença do Espírito? O próprio Deus age em função de suprir suas necessidades. E quando a gente vai vendo essa ação de Deus maravilhosa, sobrenatural, que intervém nas nossas vidas, nós vamos nos lançando mais para Ele, em fé, em confiança, colocando todas as áreas das nossas vidas sob o domínio dele. Então vamos aprendendo de verdade, de uma forma muito prática, a colocá-lo como o nosso Senhor de verdade, porque ele é o nosso Salvador. Então é uma construção de novos hábitos, é uma nova dimensão, nova dinâmica de vida, onde a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus, confiar menos em nós e naquelas coisas que nos trazem falsas seguranças, como dinheiro, emprego, o amor de alguém. Vamos aprendendo então a enxergar essa vida com um olhar de Deus, olhar espiritual. E é por isso então que os necessitados em espírito, deles é o reino dos céus, porque começam então já a viver reino dos céus aqui na terra, ainda tem toda uma eternidade maravilhosa para viver quando esse tempo aqui acabar. Saem de uma condição de pessoas que são ali dominadas nas necessidades externas desse mundo e até algumas internas na alma, e então vão aprendendo a colocar tudo isso no controle do Todo-Poderoso, do Espírito Santo que habita naqueles que entregam sua vida para Jesus. E é algo maravilhoso e muito estranho de entender, porque o Espírito Santo habita no Espírito, dentro daqueles que entregam sua vida para Jesus, e nós temos esse maior presente da face da terra, esse privilégio. Então, o que atrapalha nessa jornada?
que atrapalha? Quando a gente não tem um coração ensinável, não somos necessitados em espírito. Nós vamos caminhando aqui, às vezes, a gente vai crescendo, tem camadas. Todos nós temos camadas de crescimento. Tem pessoas aqui que têm vários anos de fé e vários anos de casca para quebrar. Por quê? Porque muitas vezes, quando se cresce em entendimento e conhecimento até de Jesus, muitas vezes o ego cresce e a pessoa passa a se ver como justa e começa a julgar, tem um olhar, eu aprendi, aquela velha história, eu cresci em conhecimento, então eu tenho um olhar negativo e crítico para as pessoas e para algumas coisas, até mesmo na igreja. Vai perdendo a pureza, a sensibilidade. Só que a vida mostra, e eu vou dizer aqui como que mostra, um dos fatores principais. A pessoa vai aqui vivendo uma vida meio que achando que é necessitado do Espírito, mas vive uma vida aqui ainda como necessitado das coisas externas. Por quê? Por conta da sua tentativa de autoafirmação. Às vezes também são processos de cura que precisam acontecer. A pessoa vive numa defensiva, não se deixa tratar em algumas áreas. Por quê? Porque muitas vezes a nossa história traz ali situações que a gente tem que se levantar e colocar uma roupagem, uma blindagem, uma armadura para poder sentir menos dor, para poder se defender dos prejuízos, dos problemas, das decepções. São situações que vão acontecendo na nossa história de vida, que vão fazendo com que a gente fique aqui mais dependente dessas coisas que estão sob o nosso controle. Só que é um engano, porque nada nessa vida é seguro, nada nessa vida é eterno. Tudo realmente vai ficar aqui. Por mais que você ache que está em segurança, não está. Você só vai estar em segurança se você estiver sob as mãos do Todo-Poderoso. Se você estiver vivendo o reino dos céus cada vez mais. E aí é inadmissível você ficar do mesmo jeito que você está. Se você pode ir além, se você pode abrir seu coração e ser ensinável, porque só aprende a crescer como necessitado de espírito, necessitado em espírito, pessoas que têm um coração aberto para aprender. Porque quem se acha justo ou curado não vai aprender. E tem pessoas que começam uma boa jornada com Jesus, mas em alguns momentos não estão mais com o mesmo coração ensinado. Vão andando, vão avançando até um certo ponto. Eu canso de ver isso na minha jornada espiritual, de discipulado, de acompanhamento. Discipulei várias pessoas que chegou num certo ponto do discipulado e mexi em algumas áreas específicas, aí espana. Ali não. Foi muito bem durante um tempo e tal, mas chegou em algumas áreas específicas, áreas mais lá na sua estrutura, a sua alma, que são reveladas nos relacionamentos, no casamento, relacionamento com o dinheiro, no relacionamento com as pessoas, os valores que tem na vida. Pessoas que se colocam como liderança, mas aí tem coisas para serem mexidas. Porque quando a pessoa vai crescendo, ela também precisa representar, mostrar esse crescimento. Porque aquele que é muito dado, muito será cobrado. É normal. Quanto mais a gente cresce em sabedoria, entendimento, responsabilidade, mais crescem também os ônus. A gente não sofre, não tem só os bônus, tem as dificuldades também. E aí, em alguns momentos as pessoas não têm um coração aberto para ser curado. E aí travam no processo. O reino de Deus não se manifesta. E são exatamente essas pessoas aqui, os que choram. Os que choram são as pessoas que se abrem, que reconhecem o seu próprio pecado. Pessoas que estão monitorando a sua própria vida. Sabe qual é o contrário disso? A maioria das pessoas não quer estar em contato com seus próprios erros. Quando alguém aponta um erro, aí vira, como diz ali o pessoal das antigas, vira um giraia. Aí já por dentro já fica todo armado. Pessoas que para se proteger, para se defender, têm reações, têm atitudes e muitas vezes atacam. Se distanciam, criam um ambiente ruim,
ou mesmo não falam nada por fora, mas por dentro já se distanciaram. Cada um tem um jeito de ser. Não são pessoas que são como os que choram, não são pessoas com um coração sensível. E o coração duro, ele impede o agir de Deus. Porque os que choram, os que têm um coração sensível, são consolados, atraem a presença de Deus. Mas um coração endurecido, um coração que não está disposto a crescer, que não está disposto a ser corrigido, que não está disposto a ser lapidado, que não está disposto a mudar, vai ficar sempre na mesma. E eu conheço pessoas que são assim. Estagnaram nas suas vidas, pessoas preciosíssimas. E todo mundo que fica estagnado retrocede. Há um agir do inimigo em alguma área. Porque é feita uma brecha espiritual. Quando uma pessoa não está aberta, não está sã, é como na sua casa espiritual tivesse um buraco na parede de um dos cômodos, em um dos cômodos. E aí por ali, então, o que é de ruim entra. E às vezes não é nem naquela área que, por engano, por ação do inimigo, a pessoa acha que está muito bem, mas aí ela é destruída em outras áreas. Para mantê-la presa, escravizada naquela área que parece que ela é bem, é feliz. E muitas vezes o inimigo vai deixando a pessoa assim, escravizada por um monte de tempo, achando que ela está bem. E chega numa hora, vem a rasteira. Você conhece pessoas assim. Chega numa hora, a casa cai. Parecia que estava tudo bonito. Mas não foi de uma hora para outra. Foi uma construção do tempo. Por conta de um coração que não foi sensível. Não se abriu para ser corrigido. Essa semana, peguei os meus líderes, o pessoal da liderança que anda comigo, e falei: olha, eu acho a situação assim, assim, assada em mim. O que vocês acham? Pode falar. Pode descer o sarrafo. E falaram. Foi uma bênção. Você acha que no começo é confortável? Aí eu por dentro, nos primeiros segundos, eu... Né, Rodrigo? Né, Marcelo? E lá, e eles, ó, lept. Foi bom a peça. Muito bom. Né, Ademir? Porque se eu quero crescer, eu quero mais de Deus. Eu sou necessitado do Espírito, não vou fazer tudo sozinho, não vou aprender sozinho. Na maioria das vezes é minha esposa. Lept. Não é fácil, mas é bom. E aí a gente passa para chorar os nossos pecados, nossos erros. Quer ver uma outra coisa? Você não tem que ficar chateado com os teus erros. Tem gente que está carregando culpa do passado faz tempo. Ei, para com isso. O que você está carregando aí, peso do passado? Sabe o que você tem que fazer? Olhar para o teu erro e falar: Senhor, me perdoa, pede perdão para as pessoas e toca ali pau para frente. Toca ali pau nesse carrinho, Marco Velho. Entrega para o Senhor, fala: Senhor, estou errado, me perdoa, e vai, pede ajuda. Porque é assim que você vai crescer. Seja como os que choram. Abre o seu coração, se desarme. Se desarme. Entre numa condição de maturidade na qual você deseja que as pessoas venham e apontem o teu erro. Não importa a intenção das pessoas. Não importa se elas estão a fim de te ferir. Eu quero saber é o que eu preciso crescer, ponto. Não vamos... Gente, eu falo para vocês, o que mais pastor escuta é coisa ruim. É crítica. Porque as pessoas ficam esperando coisas do pastor. E eu não vou acertar sempre. Vira e mexe, eu erro. Ao olhar das pessoas, as pessoas não sabem do meu contexto. Não sabem do que eu estou vivendo. Não sabem como eu estou. Não sabem se eu estou bem. Entende? E eu sei disso, está tudo certo. Mas eu procuro analisar todas as coisas. Opa, tem alguma coisa boa que eu vou tirar daqui. Eu posso aprender com isso, posso aprender com aquilo, e quero crescer, e vou aprender. E como eu falo, hoje eu sou um Sérgio diferente de 2023. E vou terminar o primeiro semestre de 2024 diferente de 2023 e vou chegar no final do ano outra versão de Sérgio. É esse desejo que nós precisamos ter. Porque se o reino dos céus está sobre nós, se Jesus está sendo formado em nós,
nós sempre vamos estar no processo de transformação, transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. E aí você vai ficar do mesmo jeito? Você vai ficar tentando se segurar naquilo que você aprendeu, que era uma verdade absoluta, e você vai ficar ali, não, você tentando se manter na tua tradição, tentando se manter naquilo que para você era algo de zona de controle? Entrega para Jesus, vai viver o novo de Deus, vai buscar mais do Senhor. Seja como os necessitados em espírito, seja como os que choram. Abre teu coração para ser curado, para ser mexido. Mas você precisa falar assim, ó, Senhor, quebra tudo. Você tem coragem para fazer isso? Muda tudo, Senhor. Ah, não, eu estou tão seguro do que eu fiz, meu Deus, não. Aí, desconforto, vem a coisa estranha, né? É isso mesmo. Só que é o seguinte, necessitados em espírito sabem que o Senhor tem o melhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa. A melhor coisa no mundo é você perder o controle e colocar nas mãos de Deus. É fácil? Não. Mas é bom demais. É maravilhoso. Sabe por quê? Porque você vê ele agindo de uma forma sobrenatural. E aí a gente aprende um pouquinho com Davi, que diz em Salmos 19:12. Vai comigo lá. Salmo 19:12, Davi diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Tem erro em você que você nem sabe. Sim ou não? Como é que você vai saber? Ah, o Senhor vai me falar lá no meu secreto. Pode acontecer. Mas e quando Deus quer falar através de alguém? Que ele vai fazer isso para poder tratar o teu caráter, tua humildade, tua mansidão. E aí, Deus fala comigo, me quebra por inteiro. Aí ele vai lá e coloca as pessoas, carne de pescoço para perturbar tua cabeça. E aí, e é nessa hora, como é que fica? Tu tira a foto bem na hora que eu faço os caretas, né? Vai lá, tira uma agora, bonita, vai. É. E nessas horas, como é que você reage? Com Deus quer agir, está lá usando uma situação para tratar você, para levar você para uma situação melhor. Aí você não está olhando como necessitado em espírito, está querendo ali se defender, está querendo proteger tua alma, está querendo ali não ter um prejuízo, está querendo ali manter as coisas na tua zona de controle, mas você nem está percebendo o que o Espírito Santo está fazendo. Na nossa vida, hoje é uma colheita do que semeamos ontem. O que você semeou? Você já quer colher coisa boa, tu nem semeou ainda. Existe um time para todas as coisas. Você tem vivido como uma pessoa mais necessitada em espírito ou uma pessoa necessitada mais das coisas externas? Faz uma avaliação pessoal. Você tem vivido com o coração sensível, buscando, Senhor, me quebra por inteiro, mexe tudo, vai lá, pode fazer, tira tudo. Tem essa coragem? E eu quero te dizer, é a melhor oração que a gente faz na vida. Porque se Deus está no controle, se o reino de Deus começa a se estabelecer na nossa vida, é o melhor lugar para a gente estar. Então não dá para nós ficarmos travados nas mesmas áreas, com as mesmas fortalezas, com as mesmas formas de pensar, travado na nossa ignorância, dentro de um quadrado que foi construído por tantas coisas que nem de Deus eram. Foi a nossa história, foi a nossa família, foram as nossas crenças que nos travam hoje. Deus está falando aqui nessa noite para você. Vem para o novo, mergulha, vem ser feliz. Se joga por completo. E o último aspecto com relação aos que choram, aos que lamentam, aos que pranteiam, a outra condição, que além de chorar por si mesmo, pelos seus pecados, pelas suas mazelas, é uma pessoa que lamenta pelos outros. Que percebe o seu próprio erro. Que reconhecem que eu estou tão focado nas minhas coisas que eu vivo tão pouco para os outros. Mas vamos continuar aqui. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Você está vendo que oração é essa?
Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Quem é que pode discernir os próprios erros? Me guarda dos pecados intencionais, Senhor, me ajuda. Olha uma oração do coração quebrantado. E o próprio Davi, lá no Salmo 51, no 17, nos ensina o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus. Quem é que ama a Deus aqui? Só 10%. Quem é que agrada a Deus aqui? Quem que agrada a Deus? Quem ama a Deus? Já deu uma melhorada. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado. Tá vendo a conexão com o ensinamento de Jesus? Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus enxerga um coração quebrantado e contrito, um coração aberto, isso atrai a presença de Deus. Aí aquelas coisas que nós não temos controle, aquelas coisas que não estão no nosso raio de ação, aquelas coisas que nós não temos como mudar, as pessoas, as situações, aquelas coisas que não estão dentro da nossa força, do nosso alcance, Deus pode entrar e agir. Por isso que os que choram são consolados. Porque atraem a presença de Deus e Deus se move. Seja aqui, tem algumas mães com um bebê pequeno. Se o bebê aí é criança, a criança vai, cai, se machuca e chora. O que uma mãe, o que um pai fazem? O que fazem? Tá lá, caiu, se machucou feio, tá lá chorando com dor. O que um pai e a mãe faz, gente? Vai lá, pega no colinho. Oh, neném, não é isso? O que é isso? É consolar. Não é isso? Pega nos braços, traz para perto do peito e começa a falar numa linguagem que o neném entende. E fala, mocinho, vem cá, cadê o joelhinho? E passa a mãozinha, ai, sopa, joga um monte de bactéria na ferida. Não é isso, gente. É um consolo que vem de um coração de amor, que não quer ver aquela pessoa sofrendo, não quer ver o bebê sofrendo. Assim é Deus com você. Quando ele vê um coração aberto, agora imagina se aquele neném. Agora imagina aí, mentalidade de criança. Neném caiu, ralou o joelho. Aí o neném levanta. Viado, demônio. O que o pai e a mãe vai fazer? Olha assim, ixi, deixa quieto. Não é isso? Imagina a gente. Então, pessoas que têm um coração aberto, um coração quebrantado, atraem a presença de Deus e Deus vem e consola. Você está passando dor, está passando problema. Se Deus enxergar um coração aberto, um coração sensível, pode ter certeza, você pode não estar vendo, pode não estar aparecendo, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. De alguma forma vem um consolo de Deus. E o último aspecto com relação aos que choram, os que lamentam, são pessoas que lamentam pela dor dos outros. Os que choram, os que lamentam, são pessoas que têm empatia, pessoas com coração sensível, pessoas que são necessitadas em espírito, que têm um coração em Deus e que têm um coração sensível, se importam com as dores dos outros. Querem a salvação do outro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui orou nessa semana mais de 5 vezes? Levanta a mão. Vamos lá. Nessa semana, orou mais de 5 vezes. Não estou falando de oração de orar pela comida, não, hein? Senhor abençoe esse alimento, aleluia, que ele faça bem, amém. Já está diminuída, é isso aí. Estou falando de oração, chegar na presença de Deus, Senhor, e orar por você, para todo. Levanta a mão. Ó, vocês não metem, tá bom. Fica assim, fica assim, fica assim, fica assim. Quantos de vocês, nessas pelo menos 5 orações que vocês fizeram, quantos oraram todas as vezes por alguém, por outra pessoa? Fique com a mão levantada. Oraram e intercederam por outra pessoa.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quantos dessas pessoas que estão com as mãos levantadas oraram pela salvação, pela libertação de alguém? Fique com a mão levantada. Aí Deus está vendo. Não, já deu uma diminuída. Pode abaixar, obrigado. Você viu que no número de pessoas que tem aqui, menos da metade oraram pelo menos 5 vezes? E menos pessoas ainda oraram por outras pessoas? Pelo menos o número de vezes que oraram por si mesmas? A questão aqui é o quanto que a gente se importa pela salvação das outras pessoas, pela libertação. Orar é muito bom, e aí o que a gente tem feito por isso? O que a gente tem agido? O que você fez essa semana em prol de alguém? Você se importa com a salvação das pessoas ao teu redor? E aí essa palavra vai para aqueles que já estão mais tempo na fé. Você está tão necessitado em espírito, você quer tanto crescer que você, poxa, essa missão que nós temos como família, eu quero crescer como mobilizador, quero ser mobilizador de um grupo de crescimento, eu quero cuidar de pessoas, eu quero abençoar, quero ajudar as pessoas a crescerem. Eu quero crescer em espírito, eu quero crescer na palavra. Poxa, tem EBD segunda-feira, pô, vai começar o Novo Testamento. Uau, eu tô dentro, eu sou necessitado em espírito, eu quero mais. Por quê? Porque eu me preocupo, eu quero servir, tem tanta gente para salvar nessa cidade, e a minha família espiritual está nessa pegada, quer salvar as pessoas. Tudo que a gente faz é em prol de levar Jesus para as pessoas, e eu tô dentro, eu tô nessa missão. Ele sai de uma condição de espectador e entra numa condição de agente, por quê? Porque o coração queima. Porque é uma pessoa com um coração sensível e não fica só olhando para o seu bel prazer, para a sua satisfação, para as suas necessidades externas, mas busca o coração das outras pessoas que estão chorando e que não tem como lamentar, porque não tem a salvação. Famílias sendo destruídas, casamentos quebrados, o amor esfriando, as notícias de Gaspar cada vez mais piorando. Já percebeu? A gente está aqui toda sexta-feira à noite orando. Sabe por quê? Sexta-feira à noite, que é a reunião mais importante da igreja, não tem o número de pessoas que poderia ter, porque precisa aumentar o número de pessoas com um coração sensível dos que choram. Porque se fosse assim, ó, um tempo de oração em prol da gente ter as bênçãos para nós mesmos, ia ter bem mais pessoas. Mas como chega aqui sexta-feira à noite, de 9 às 10, uma horinha, para orar, interceder por você, pela cidade, nós vemos para cá toda sexta-feira. As mulheres, toda terça-feira à tarde. 3 horas da tarde, 3 às 4h30. A igreja, o restante da igreja, sexta-feira de 9 às 10 da noite. Nós viemos para cá para poder doar, para poder interceder, para poder orar. Sexta-feira mais ainda, é para interceder por você. Tem um exército orando pela sua vida. Tem pessoas aqui durante a semana orando pelas fichas, pelas orações que são solicitadas nas fichas. Falar nisso, preencha essa ficha e entrega para o pessoal da recepção no final do culto. Se você está entregando a vida para Jesus, quer conhecer o grupo de crescimento, tiver aqueles 5 objetos ali, alternativas, pega essa ficha, preenche e entrega para o pessoal no final do culto. Coloque seu pedido de oração, vamos estar orando por você. Mas a questão é o quanto que você tem se lançado. O coração de Deus é assim por você. E a reflexão aqui nessa noite é a seguinte: você está disposto a ser como os que choram? A entregar mais da sua vida em prol das outras pessoas? Eu costumo falar para algumas pessoas: você quer crescer espiritualmente? Sirva outras pessoas. Seja um discipulador de uma pessoa. Quer ver a maior ferramenta de crescimento para uma pessoa? Discipular alguém. Ajudar alguém na caminhada cristã. Você voa em crescimento. Sabe por quê? Porque aquele que é dono do propósito dessa missão, ele entra em ação e te capacita com graça, unção, recursos, tudo que você precisa. Ele mexe em áreas que você não consegue mexer. Porque ele é o maior interessado em que isso aconteça. Então, nós precisamos apenas perseverar, crendo, colocando: Senhor, eis aqui a minha vida, usa a minha vida. Eu quero ir além, quero dar mais um passo.
Vou fazer minha inscrição para a escola bíblica dinâmica. Quero aprender mais dos evangelhos. Quero estar num grupo de crescimento. Quero ser um mobilizador. Mobilizador, o pessoal é mais apertado. Eu quero estar nesse grupo. Quero crescer. Quero ser curado. Quero ser discipulado. Quero abrir minha vida para alguém, sair do meu egoísmo, das minhas inseguranças. E eu quero ser ajudado por alguém. Ah, mas eu já fui decepcionado, já fui traído. Vai ficar preso nisso aí quanto tempo? Travado pela ação do inimigo, pelas sombras do passado. Manda isso embora em nome de Jesus, vai ser feliz. Porque feliz é aquele que tem um coração sensível. Feliz é aquele que é necessitado em espírito. O reino dos céus começará a se manifestar de uma forma poderosíssima que você ainda não experimentou. Quanto mais a gente é necessitado em espírito, mais o reino de Deus vem. Aí a gente diz que quer, mas tem que saber como e fazer a nossa parte. E aí Deus faz a dele. E às vezes a gente fica remando e morrendo na praia. Por quê? Porque não fez o que a palavra de Deus fala para fazer. Aqui Jesus está ensinando para a gente diretamente nessa noite. E Jesus está chamando você para ser um necessitado de espírito. Ser um sedento. Ser um esfomeado pelas coisas do Espírito Santo. Ser uma pessoa apaixonada por Jesus. Tudo que a igreja tiver para oferecer, vai. Porque a igreja é a agência do céu na terra. Mergulhe na presença de Deus. Abre o teu coração para ser tratado. Chore pelos seus pecados. Não tenha medo dos seus erros. Não se defenda dos seus erros. Abre o coração e está tudo certo. Deus fez questão de registrar na Bíblia. Os grandes homens de Deus cometeram erros gravíssimos. O Davi, que acabou de escrever, você acabou de ouvir o Salmo, fez umas atrocidades e ele foi chamado homem coração de Deus. Tá vendo? Então, o que isso mostra para nós? Que tem solução para nós. Tem saída para nós. Tem o melhor de Deus para nós. Bem-aventurados os necessitados em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que lamentam por si e pelos outros. E começam a agir de uma forma diferente. Começam a se posicionar como esses. E atraem a presença de Deus. Atraem a manifestação do Todo-Poderoso. Porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Em nome de Jesus. Amém?